Boa tarde a todos. Boa tarde aos presentes, nossos amigos da internet. Estamos aqui. Essa tarde hoje está bonita, gostosa. É um sábado bem agradável. Vamos iniciar nossos trabalhos dessa tarde. Primeiro vou dar os recadinhos rápidos, que a gente sempre passa aqui. A casa, ela tem o atendimento praticamente todos os dias aberto ao público, E os horários ficam fixados no quadro ali da entrada, e na internet vocês podem acompanhar pelo site também, os horários de palestras, de passes, e atendimento também de plantão, que é um serviço também que nós temos. Basta chegar meia hora antes aí, que a pessoa pode passar pelo plantão todos os dias, com exceção da sexta-feira. É o único dia que não é aberto ao público, Que aí tem às 19h45 ocorre um trabalho aqui para os dependentes químicos, principalmente os seus familiares, Então, inclusive a gente pede aí quem tiver alguém que estiver interessado e tal, quiser indicar, a casa acolherá esse familiar e essa pessoa com muito carinho, muito amor. E na área social nós temos 2 trabalhos. É a distribuição das cestas básicas, são 70 famílias que a gente atende. E aí eu aproveito e faço um apelo, principalmente para os presentes e aqueles que estão nos ouvindo também na internet. A casa atualmente está precisando muito de óleo, feijão, leite em pó e café. Quem puder colaborar com um desses itens, a gente vai agradecer bastante. Isso aí realmente estamos precisando aí para compor a cesta básica das famílias. E outro serviço é o de lanches, que é distribuído todo sábado. Esse aí, o pessoal sai daqui por volta das 17h30. Aí também quem puder colaborar e quiser colaborar também com a equipe, a gente agradece bastante. Eu só esqueci de falar que a cesta básica é todo segundo sábado, na parte da manhã, que é feita a distribuição para as famílias. Tá ok? Então, esses são recados básicos. Aí eu peço aos presentes que não esqueçam de desligar seus celulares. E vamos, então, agora nos envolver com esse ambiente que já foi preparado, com muita harmonia, com muito carinho pelo plano espiritual. E vamos tentar nos desligar das coisas aqui desse mundo material. Vamos olhar para o nosso dentro de nós, vamos nos ligando, nos unindo a Jesus, nosso Mestre, que sempre está no meio de nós. Pois foi Ele mesmo que disse que onde tivesse um ou mais, em seu nome Ele estaria junto. Vamos pedindo a Maria, a Mãe Santíssima, que interceda por nós também, que faça-nos, que compreendamos o que vai ser ministrado aqui na palestra, que consigamos também, todo dia, consigamos melhorar um pouquinho que seja, para a nossa evolução, pois é para isso que fomos criados. Feito espírito, somos criados para evoluir. Passamos por vários mundos, até chegarmos nos mundos felizes. Então esse é o nosso ideal, a evolução. E diante desse clima, desse ambiente harmonioso que estamos sentindo, vamos pedindo a Deus Pai a autorização para iniciarmos os trabalhos, as suas bênçãos, para todos os presentes aqui nessa reunião, para todos aqueles que nos assistem também, para que possamos ter entendimento e possamos discorrer sobre a nossa razão de viver, que será o tema de hoje. É do livro do Raul Teixeira, pelo Espírito Joanes, é do livro Para Uso Diário. Esse tema vai ser Razão de Viver, o item 25. Eu convido o Amir para que nós possamos escutá-lo. Obrigado. Boa tarde. Todos bem? Como eu já disse, o Raul Teixeira aqui psicografa uma mensagem do Espírito Joanes, do livro Para Uso Diário, tema Razão de Viver. E ele fala basicamente sobre pessoas que acordam sem um objetivo para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês, para a vida, e que simplesmente caminham pela vida, simplesmente transitam entre um desafio e outro,
entre as alegrias e tristezas, entre os reveses aí que a vida nos traz, sem um objetivo, sem um norte, sem um caminho, sem uma direção. Naquela do deixa a vida me levar, né? Como a música fala. Nada contra a música, mas na verdade nós temos que nos lembrar que nós estamos num planeta ainda um pouco atrasado, um planeta de expiações e provas. Então, se nós simplesmente deixamos a vida nos levar, num planeta como esse, a vida pode nos levar para onde nós não devemos ir. A vida pode nos levar para onde não nos convém. Por quê? Porque num planeta de expiações e provas, o que predomina ainda predomina na população ainda pessoas que trazem em si mesmas mais mal ainda do que bem. Isso significa que a sintonia do planeta ainda não é tão elevada. E essa é a sintonia reinante do planeta. Se nós simplesmente deixamos o barco correr, deixamos a vida nos levar, nós acabamos entrando nessa sintonia, que é uma sintonia que muitas vezes nos arrasta para coisas que não são convenientes para a nossa evolução, né? Então, isso significa que nós devemos gastar uma certa energia, que nós devemos nadar um pouco contra a correnteza, para poder nos manter na sintonia que nos convém, nos termos de evolução espiritual. Não necessariamente de prazeres físicos, de conveniências físicas, mas no sentido da nossa evolução. Por quê? Porque nós somos peças importantes no cumprimento da lei divina, no cumprimento da vontade de Deus. Nós não estamos aqui por acaso. Quando nós nos propusemos a reencarnar, se é que nós escolhemos isso, né? Que nós não fizemos isso compulsoriamente, que muitos de nós podemos estar aqui compulsoriamente, nós nos propusemos a realizar determinadas coisas, nós nos propusemos a passar por determinados desafios, não para sofrer, mas para desenvolver determinadas virtudes. Nós nos propusemos a tirar alguns males, tirar alguns vícios morais da nossa consciência, do nosso espírito. Nós nos propusemos a muitas coisas. Então, se nós chegamos aqui e ficamos simplesmente nesse deixa a vida me levar, nós podemos não fazer o que nós viemos aqui para fazer, né? Então, olha só, qual é o nosso papel, então, frente a essa lei de Deus? Qual deve ser a nossa razão de viver, né? Basta ver no que você é bom. Basta ver o que você faz com competência, o que você faz com gosto, o que você faz de coração. Se o que nós fazemos de coração é bom só para nós, significa que nós estamos ainda na esfera do ego, na esfera do bem só para mim mesmo. Naquele livro Ação e Reação, tem um mentor muito elevado lá que ele estava ensinando algumas coisas para o André Luiz. E ele chega a definir ali o mal como o bem só para nós. Então, quando o bem é só para nós, nós podemos entendê-lo como o próprio mal. Ou seja, ou o bem é para todos, ou nós não estamos falando de cristianismo. Ou o amor é para todos, ou não estamos falando de cristianismo. Mas o Raul Teixeira aqui, o Espírito Joanes, ele fala aqui que se nós vivemos por algo ou por alguém, não só para nós, isso iniciará ali um pouquinho de amor, um fiozinho de amor, que com o tempo, com o trabalho, com a evolução, ele vai se engrossando e vai se transformando num rio de amor. Alguma coisa assim. E que a vida não necessariamente precisa ser um campo de concentração. Uma coisa pesada, uma coisa rígida, uma coisa sofrida. Ela pode ser um emaranhado de boas experiências. Ela pode ser uma trilha de boas experiências. Desde que, olha a lei de causa e efeito aí, após a sementeira responsável e cuidadosa. Então, se nós não plantamos, nós não vamos ter bons frutos para colher. Cada um colhe o que planta, né? Nós podemos... Não dá para terceirizar essa colheita, não dá para eu plantar coisas ruins para o outro colher. Ou eu plantar coisas boas para o outro colher. Somos nós mesmos que colhemos o fruto do que nós mesmos plantamos. E ele fala aqui que nós somos alvos da dedicação de Deus. E isso deve ser a razão da nossa vida, né? A questão do cumprir a lei de Deus, do favorecer o cumprimento da lei de Deus pelas outras pessoas, por nós mesmos, disseminar o conhecimento acerca das verdades espirituais. Então isso deve ser uma razão da nossa vida. Aí nós temos que nos perguntar, qual a razão da minha vida? Para que eu estou vivendo? O que eu levanto pensando de manhã? O que manda na sua vida?
O que manda na minha vida é a comida. Porque eu levanto de manhã, eu já estou pensando no que eu vou comer no café. Aí quando eu estou pensando no café, eu já estou pensando onde é que eu vou almoçar. Quando eu almoço, eu já estou pensando no lanchinho da tarde. E depois eu estou pensando onde é que eu vou jantar. A pensão completa com direito à ceia, né? Não, quem manda na minha vida é o futebol. Porque eu não consigo assistir outra coisa que não seja futebol. Eu não consigo deixar ninguém em casa assistir alguma coisa. Porque eu adoro futebol. Eu tenho que jogar futebol todo final de semana, senão eu fico mal-humorado. Então quem manda na minha vida é o futebol. Não, quem manda na minha vida é o cigarro. Porque eu estou lá trabalhando, lá no 18º andar, e eu tenho que descer ali, porque agora não pode fumar mais em lugar nenhum, né? Aí eu tenho que descer e ficar ali naquela rodinha da fumaça que fica ali fora, e fica aquele monte de gente desesperada. Então quem manda na minha vida é o cigarro. Não, amigo, que cigarro. Quem manda na minha vida é a bebida. Porque toda quinta, sexta, sábado e domingo eu saio para beber com os meus amigos e volto carregado para casa. Então quem manda na minha vida é a bebida. É a Skol, é a Ambev, sei lá quem. Determinado tipo de bebida muitas vezes passa uma imagem na propaganda de pessoas que têm esse ou aquele estilo de vida. Né? Muitas bebidas mais caras passam um ar de exclusividade, porque poucas pessoas podem ter aquilo. Então se eu posso tomar um uísque lá de 50 anos, eu sou exclusivo, eu sou melhor que os outros. Então quem manda na minha vida é a bebida. Não. Quem manda na minha vida são as festas. Eu adoro festa. Eu vou na festa, eu fico falando mal de todo mundo. Outro poderia dizer que quem manda na minha vida é o sexo. Porque eu só penso em sexo. Eu levanto já, vou dormir pensando em sexo. Sou obsidiado à noite quando eu saio fora do corpo ali na emancipação espiritual por espíritos que também só pensam em sexo. Então quem manda na minha vida é o sexo. Só que Jesus falou que todas essas coisas que nós falamos são lícitas. Nenhuma delas, não citei aqui nenhuma ilícita. Todas elas fazem parte da vida. Tomar uma cervejinha de vez em quando, fazer sexo com responsabilidade, ir a festas, comida, bebida, tudo isso faz parte. Cigarro já não precisa, né? Bebida também não. Mas todas elas fazem parte da vida. Então nenhuma delas é ilícita. O que nós não podemos deixar é que elas nos escravizem. Que elas nos tornem escravos de maneira que nós passemos a viver meio que comandados por elas. Isso nós não podemos deixar acontecer. Porque o Cristo falou que nós construíssemos as nossas riquezas, não aqui na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça rói, onde a ferrugem corrói. Ele disse que nós deveríamos construir as nossas riquezas no céu. Ou seja, no plano espiritual, onde a traça não vai corroer, onde o ladrão não vai roubar, ou seja, ninguém pode te roubar nada lá. O que você conquistou aqui para levar para lá é seu. Nós dissemos que não tem como terceirizar, então ninguém vai poder te roubar nada lá. Aquilo é realmente seu. O que você sai daqui do plano físico para o plano espiritual, com virtudes desenvolvidas, com vícios vencidos, com questões emocionais resolvidas, com o perdão das ofensas, isso é realmente seu. Isso ninguém vai te tirar. E o Cristo falou que era nesse sentido que nós deveríamos construir as nossas riquezas, onde ninguém vai nos tirar delas. Por quê? Porque essas riquezas são incorruptíveis, elas não são materiais. E pela mesma razão ele disse que os puros de coração veriam a Deus, porque Deus também é imaterial. Então se nós estamos voltados só para o material, que, repito, faz parte da vida, mas não devemos ser escravos. Se nós vivemos voltados só para o bem-estar material, nós estamos perdendo tempo aqui. Nós não vamos fazer o que nós viemos aqui para fazer. Quando ele disse que os puros de coração veriam a Deus, porque Deus é imaterial, então todas essas coisas são relativas ao plano espiritual, são relativas ao plano divino, ele chegou a dizer em alguns trechos ali que quem não se fizesse puro como uma criança, não veriam a Deus. Que os que se fizessem puros da maneira, exemplificou ali na figura de uma criança, veriam a Deus. Mas por que ele falou isso se as crianças não são espíritos puros? Ele falou isso porque as crianças têm uma pureza característica de quem voltou há pouco tempo do plano espiritual. E de quem aprendeu algumas coisas ali para se preparar para a vida material,
e que ainda estão muito recentes nela. Porque olha só, no plano espiritual, você não consegue esconder de ninguém quem você é. Você não consegue colocar uma roupa bonita, uma roupa de grife, para as pessoas pensarem que você é o que você não é. Lá você não consegue beber uma bebida envelhecida 50 anos, para as pessoas ficarem achando que você é uma pessoa exclusiva. Lá você não consegue tentar expressar virtudes, e até cobrar dos outros virtudes, que você ainda não possui. Lá todos nós somos transparentes. Não adianta chegar lá e querer fazer como nós fazemos aqui. Você sabe com quem está falando? Não adianta, porque lá todo mundo sabe. Está estampado no nosso perispírito lá o que nós realmente somos. E a criança conviveu, antes de vir para o plano físico, ela conviveu um tempo lá no plano espiritual. Ela se preparou para reencarnar. Então ela se habituou a vamos dizer assim, um ambiente onde todo mundo sabia o que o outro estava pensando, onde todo mundo sabia o que você é, o que você não é. Ela se habituou à transparência. Uma transparência que muitas vezes ela chega aqui e nós tentamos tirar dela. Como? Quando nós dizemos para a criança que ela tem que respeitar o coleguinha de escola, e aí nós, quando começa a parar o carro na estrada, nós pulamos para o acostamento. Então nós estamos falando uma coisa para ela e exemplificando outra. É quando você fala para ela que ela tem que ser verdadeira, e aí ela atende o telefone e tem alguém querendo falar com você, e você fala que eu não estou. Então nós pedimos para ela desenvolver a virtude da sinceridade e exemplificamos a mentira. Então nós estamos dando um comando confuso na cabeça dessa criança. Ela precisa, mais do que ordens e ensinamentos, ela precisa de exemplos. Nós somos muito mais sensíveis, muito mais influenciáveis pelo exemplo do que pela ordem, pelo comando em si. Né? Então, quando Jesus falou isso, que nós construíssemos as nossas riquezas no céu, ele não estava falando de riquezas propriamente ditas, ele estava falando dos bens espirituais. Falou, olha, deixa de ser egoísta, deixa de ser orgulhoso, deixa de ser rancoroso, deixa de ser vaidoso, seja bom, seja manso e humilde de coração, ande uma segunda milha, perdoa 70 vezes 7 vezes, porque essas coisas ninguém vai nos tirar. Essas coisas nós realmente vamos levar para o lado de lá. O André Luiz, por exemplo, né? Muitos aqui já devem ter lido alguns livros do André Luiz. André Luiz era uma pessoa até boa. Né? Era uma pessoa boa. Ele era um médico, ele tinha um saber muito grande, tinha uma boa condição material, ajudou bastante gente na vida dele. Mas ele estava muito voltado para a coisa material. Para o comer, para o beber, para o bem-estar físico, para a questão do status que a medicina lhe dava. Tanto que quando ele chegou do lado de lá, ele queria ser médico. E eles falaram, olha, dá um tempo aí, porque de corpo espiritual você não entende nada. Você pode entender de corpo físico, mas de corpo espiritual você não entende absolutamente nada. E aí, antes disso, ele tinha passado 8 anos no umbral, purgando ali muita coisa que ele desenvolveu errado na vida dele. Então, dessa maneira, exatamente como aconteceu com o André Luiz, quando nós vivemos voltados aqui para o material, nós temos que fazer um recondicionamento, nos habituarmos de uma maneira meio complicada quando nós passamos para o lado de lá. Porque você passou 70, 80, 90 anos aqui pensando só na matéria, e aí de repente você não é mais matéria. De repente você não tem mais o seu dinheiro, você não tem mais a sua casa, você não tem mais nada. Qual era a razão de viver? Então, a razão de viver era material, só que você vai perder então a tua razão de viver. Se a nossa razão de viver é material, nós estamos fadados a perder a nossa razão de viver. Nós estamos colocando a felicidade fora de nós. Agora, se a felicidade está centrada no que está dentro de nós, nessas virtudes morais que nós falamos, ela vai estar sempre dentro da gente. Seja aqui, seja do lado de lá. Por isso que o André Luiz, logo ali no primeiro, segundo capítulo do livro Nosso Lar, ele fala, olha, buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Porque a verdade vai chegar para todos nós. E ele fala, suai agora para não chorardes depois. Ou seja, centra a tua vida, centra a tua razão de viver nas coisas do Espírito, nas coisas de quem você realmente é. E não no que você está, que é a matéria. Essa matéria para nós é transitória. Né? Então quando Jesus fala que os puros de coração verão a Deus, ele não fala simplesmente de uma pureza de você deixar de fazer determinadas coisas. É uma pureza mais profunda, é uma pureza de alma, uma pureza de coração.
Uma pureza de você aceitar aquele que te faz mal, como filho de Deus, de você perceber que você também está sujeito a fazer os erros dele. É uma pureza um pouco mais resistente, é aquela pureza que resiste um pouco aos tapas na cara que a gente leva da vida. Porque aquela pureza que é o primeiro tapa que nós levamos na cara, ela já devolve o outro, não é a pureza verdadeira, é uma pureza superficial. É aquilo que o Kardec chamou de verniz social. Que muitas pessoas dão ali uma aparência de pureza, uma aparência de bondade, e aí nós estamos nos incluindo também, porque estamos todos nessa caminhada. Nós damos às vezes uma aparência de pureza, uma aparência de evolução, por uma coisa que ainda dentro ainda não existe, mas que está se desenvolvendo lentamente à medida que nós vamos passando por essas experiências. Né? Então, se nós nos fazemos puros como uma criança, nós vamos passar a ser um pouco mais sinceros, um pouco mais transparentes conosco mesmo. Sem esconder de nós mesmos os nossos defeitos, mostrando para nós mesmos o que nós precisamos melhorar. Porque muitas vezes a pessoa que nós mais enganamos é nós mesmos. Passamos a vida nos enganando. Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho isso, tenho aquilo. A gente está falando de criança, né? Será que nós temos evolução suficiente para receber no nosso lar um espírito ali como criança, como nosso filho, muito evoluído? O que nós faríamos com a educação dessa criança? Porque por mais evoluído que ela seja, quando ela chega aqui, ela chega meio que zerada, né? Aí nós precisamos ensinar muita coisa para ela, nós precisamos ensinar... Ela tem a bagagem dela, mas nós precisamos puxar o que ela tem de bom e tentar dar uma freada no que ela tem de ruim. Então vamos pensar como é que seria se nós recebêssemos aí como filho uma criança como Francisco de Assis. Ai, amigo, que maravilha, meu filho Francisco de Assis é. Aí você chega do serviço e ele doou todas as suas roupas. Você vai ficar feliz? Não tem com o que trabalhar no dia seguinte. Você tem que trabalhar com a mesma roupa que você foi hoje no dia seguinte. Você chega em casa e a despensa está vazia, porque passou uma senhora lá com 4 filhos lá, ele encheu uma sacola de colônia, não tem mais um ovo dentro de casa. Nós íamos gostar disso? Então nós não estamos talvez tão preparados ainda para receber uma criança que precise receber uma bagagem tão elevada. Então o filhinho que está lá na nossa casa, que nós reclamamos, que ele até estava conversando hoje com a minha mãe ali, que ele nos deixa maluco, que ele faz isso, faz aquilo, é o filho que nós precisamos. Não estou dizendo que ele não seja evoluído, né? Mas não é fácil correr atrás dele, não. Então, essa criança que nós atraímos para o nosso lar, essa criança que nós estamos cuidando, é a criança que foi atraída para nós pelos princípios evolutivos. Ela precisa exatamente de nós como pais e como mães. E nós precisamos exatamente dela como filhos. É o que nós precisamos. Ah, isso vale só para filho? Não, vale para colega de trabalho, vale para sogro, vale para sogra, vale para aquele vizinho barulhento, vale para tudo isso. Vale para a nossa condição material, muitas vezes. Vale para o nosso corpo físico. Ah, mas eu detesto o meu nariz, eu queria cortar 2/3 do meu nariz. Não, mas é o nariz que você precisa. É o nariz que você pediu quando você estava do lado de lá para reencarnar. Então, isso tudo, nós temos que questionar realmente pelo que nós estamos vivendo, com base em que nós estamos vivendo, né? Porque a maioria dos adultos, nós já perdemos a pureza, nós aprendemos a tratar melhor aquele que nos interessa do que o outro que não pode nos dar nada, né? Nós nos sentimos mais gratificados quando a pessoa que nós entregamos o lanche, a roupa usada, alguma coisa, nós nos sentimos melhores quando ela fala obrigado, muitas vezes. Nós gostamos que alguém passe de carro e veja que nós estamos fazendo bem. Será que nós conseguimos fazer o bem para quem não pode nem nos reconhecer? Será que nós conseguimos fazer o bem para uma daquelas crianças, por exemplo, da Casas André Luiz, que se contorce ali muitas vezes numa cama com problema de paralisia mental, esse tipo de coisa, que nunca vai poder nos agradecer?
jacarezinho, tem cavalinho também, tem tudo que é. Tem a fauna toda, jacaré, não podemos citar a marca aqui, senão nós vamos tomar processo, hein? Então, qual a finalidade? É porque ela é muito boa? Não, muitas vezes não é porque ela é muito boa, é porque ela é muito exclusiva. Ela vai fazer com que os outros que não têm a condição de ter aquilo tenham inveja de nós. E dessa mesma maneira, nós temos necessidade de ter razão. Se você quer ser mais feliz, abandone a necessidade de ter razão em tudo. Por quê? Porque tem coisas que você não precisa ter razão. Né? Até na última palestra a gente brincou com isso, falou assim, às vezes você está fazendo uma coisa que não tem quase importância nenhuma, você está fritando um ovo, e aí chega aquela pessoa que sempre tem razão, chega o chato. Aí ele sabe fritar o melhor ovo do mundo, porque aquele ovo que você está fritando ali não está certo, fritar o ovo daquela maneira dele é o melhor ovo do mundo. Vai mudar alguma coisa em termos de princípios, em termos do que realmente importa? Hã? Claro! Ainda bem que você se tocou, né, Lourenço? E aí sabe fritar o melhor ovo do mundo. Que importância vai ter ali para as coisas que realmente importam, você deixar a pessoa ter razão no bendito ovo? Você falar para ela, realmente, o seu ovo ficou delicioso, vamos comer o seu ovo. Não vai ter importância nenhuma. E você não vai ter problema. Aí você está arrumando uma gaveta ali, empilhando as camisetas, as cuecas lá na gaveta, e chega a outra pessoa e fala, não, mas você está empilhando errado. Se você colocar de assim, cabe 2 pilhas de camiseta. Não sei o quê. Fala, não é que você tem razão, assim cabe mais camiseta. Não, mas a festa do filho, não, porque o Mickey, porque não sei o quê, não, porque o Mickey é americano, não sei o quê, tem que colocar uma coisa brasileira. Ah, você tem razão. Vamos colocar a Mônica, então, no lugar do Mickey. Que importância vai ter isso? Isso não significa que nós devemos transigir em termos de princípios. Porque se uma pessoa, nós podemos deixar as pessoas terem razão mesmo quando não tem, nas pequenas coisas, nas coisas que não fazem diferença. Mas nós devemos preservar os princípios. Se uma pessoa chega para você e fala assim, esse negócio aí que você fala aí, que a gente tem que ser ético, que a gente tem que ser honesto, que a gente tem... isso aí é meio que besteira, todo mundo faz, todo mundo leva uma coisinha aqui e ali, todo mundo rouba um pouquinho, todo mundo, quando o caixa erra no troco, bota o troco, finge que não percebeu e vai embora. Legal é levar vantagem. Opa! Aí nós estamos falando de princípios. Aí nós não podemos transigir. Aí nós não podemos querer usar a política da boa vizinhança para deixar o outro ter razão. Porque aí nós estamos permitindo a propagação do mal. E o mal deve ser corrigido. André Luiz, Jesus, Emmanuel, todo mundo é muito claro nisso. O mal deve ser corrigido. Nós podemos deixar o outro ter razão na maneira de fritar o ovo, na hora de trocar a marcha do carro, se ela quer trocar antes, se quer trocar depois, esticar um pouquinho mais a marcha. Essas coisas não têm importância. Pode deixar o outro ter razão. Então a gente pode abandonar o querer ter razão. A gente pode abandonar o melindre, que é uma coisa que muitas vezes nos sufoca. Tudo o que acontece, o melindroso sofre. O melindroso é uma pessoa que está fadada a sofrer. Porque as 2 pessoas que estão falando de futebol ali no canto, na esquina, e ela não está escutando, ela acha que está falando dela. O cônjuge, a namorada, o namorado ali, está conversando ali com alguém, com alguma pessoa, ela já está com ciúme. Porque ela é melindrosa, ela se sente enciumada, ela se sente atingida por tudo que acontece. Então a pessoa melindrosa, a pessoa que se sente ofendida com tudo, ela impossibilita que as outras pessoas se sintam à vontade com ela. Porque todo mundo vive pisando em ovos para falar com ela. E falar, será que a pessoa vai subir nas tamancas aqui? Tem muita gente assim. Mas é uma pessoa que dificilmente consegue ser feliz. Então abandone o querer ter razão. Abandone o melindre, o se sentir ofendido com tudo. Pare de querer vencer. Mas nós temos que vencer na vida. Você não tem que vencer o outro. Você tem que vencer você mesmo. Você tem que vencer os seus desafios, não o outro. Não é questão de ser competitivo com o outro. É questão de ser competitivo com você mesmo. Evoluir não é ser melhor que o outro. É ser melhor do que nós éramos ontem. Então abandone o querer vencer o outro. E vença os seus próprios defeitos. Os seus próprios problemas. Olha quanta coisa, né? É que muitas vezes... outra coisa, como é que nós agimos quando as coisas não são do nosso jeito? Como é que a gente fica?
Como é que a gente trata o outro? Às vezes nós estamos com a melhor das boas intenções, chegamos aqui no centro, ou em uma ONG, algum lugar que nós queremos fazer o trabalho voluntário, e aí nós queremos ajudar, nós queremos ser úteis, nós queremos ser médiums no trabalho espiritual, nós queremos ajudar a entregar a cesta, queremos dar aula, fazer palestra, dar o passe, queremos trabalhar, queremos nos melhorar. Só que muitas vezes nós não queremos ser voluntários, nós queremos ser voluntariosos, nós queremos que aquelas coisas que acontecem ali há 20 anos aconteçam do jeito que nós achamos certo. E não do jeito que elas têm que ser. E muitas vezes não nos damos conta que aquela pessoa que está lá fazendo já teve todas essas ideias que nós estamos fazendo, já quis inovar, já chegou muita gente que inovou e foi embora. E muitas vezes as coisas estão daquele jeito, podem ser melhoradas muitas vezes, mas devagar, com fraternidade, com amor. Não nós chegando, quando nós queremos nos integrar a um trabalho, querendo mudar tudo, querendo mandar em todo mundo, querendo que tudo seja do nosso jeito. Porque aí a razão de viver do nosso trabalho já não é mais ajudar o próximo, é ter razão. É querer que as coisas sejam da nossa maneira. Em casa, muitas vezes, nós queremos que tudo seja da nossa maneira. A ordem que as pessoas vão tomar banho, onde cada um vai sentar na mesa, as coisas mais bobas. E muitas vezes nós ficamos presos a isso. No trabalho, muitas vezes. Quem faz tal coisa? Quem faz tal coisa sempre sou eu. Faz 30 anos que sou eu, então é assim que tem que ser, e eu não permito que mais ninguém faça. A maneira de dar o lanche. O lanche tem que ser dado assim, porque se a gente não fizer a fila aqui, não sei o quê. Às vezes não tem nada disso, às vezes nós queremos ter razão. E entramos com a melhor das boas intenções e acabamos estragando muitas vezes um trabalho. Porque se nós espetamos para fazer a caridade para alguém que nós não conhecemos, nós ficamos espetando aquele companheiro que é nosso amigo, que faz o trabalho conosco, a caridade mudou de lugar ali há muito tempo. Que caridade é essa com quem nós não conhecemos, não sabemos nem o nome, que maltrata aquele que está fazendo junto com a gente? Não faz sentido. Mais uma coisa para nós questionarmos, né? Essa questão do nós queremos ter sempre razão, de nós queremos sempre dirigir, controlar as coisas, significa muitas vezes que nós estamos prisioneiros do nosso próprio ego. A Joana de Ângeles, nos livros dela, ela diferencia ali, usa um pouco a base de Jung, e diferencia ali o ego e o self. Né? O ego, que é o passageiro, que é o temporário, que é essa vestimenta que nós estamos aqui hoje, e o self, que é o espírito eterno, que é o espírito, a essência realmente. E as vontades do ego e do self são completamente diferentes. Se você perguntar para o ego, se você pudesse isolar o teu ego e perguntar para ele o que ele quer, eu perguntando para o meu ego, por exemplo, eu gostaria de ser mais bonito, gostaria de ser mais rico, gostaria de ser mais alto, mais forte. Aí é o que temos para hoje, né? A gente tem que se virar com o que a gente tem. Agora, se perguntar para o espírito mesmo, para o self, ele não está preocupado com nada disso. Ele quer paz. Ele quer ter aquela paz profunda que o mundo não dá. Que nada dessas coisas que nós citamos dá. Aquela paz profunda que só a consciência tranquila e o dever cumprido podem dar para ele. Então o que ele mais quer? Cumprir o dever dele. É isso que o self quer. É isso que o espírito quer. Então nós temos que tomar cuidado para não perder de vista, e aí nós estamos falando ainda de razão de viver, para não perder de vista quem nós realmente somos. Nós não somos o ego. Eu não sou um cara branco, com tanto de altura, com tantos quilos, com a profissão tal, não sou nada disso. Eu estou tudo isso. Porque amanhã eu posso ser uma senhora negra, gorda, alta, e aí? Daqui a 50 anos eu posso ser isso. Então eu não sou nada disso, nós estamos. E nós não podemos nos apegar a esses papéis que nós desempenhamos. O diretor de empresa, muitas vezes, ele está lá na empresa dele, lá ele manda, ele controla, ele pede o relatório, ele toma contas de todo mundo e tal. Aí ele chega em casa, muitas vezes ele não consegue desvestir aquele papel. E aí ele chega dando ordem, ele chega controlando, ele quer o relatório, quanto você gastou, você fez isso, você fez aquilo, não sei o quê, você vai para lá, você vai para lá. Ele não conseguiu desvestir a posição de diretor. Ele foi para casa vestido ainda naquele papel. E nós também não podemos ir para a empresa, ir para onde nós trabalhamos, vestidos no papel de pai, de mãe, de filho. Já pensou, o filho da gente ali, ele vai emburrado para o trabalho? Ninguém no trabalho é obrigado a aguentar ele emburrado, como o pai aguenta, como a mãe aguenta. É a mesma coisa. Muitas vezes nós temos que nos desvestir desses papéis para não ficar
para não ficar prisioneiros deles. E nesses papéis que nós assumimos e muitas vezes permanecemos a vida inteira identificados com eles, sem perceber que nós somos realmente eternos, espíritos, imortais, né? Não eternos, mas que nós somos imateriais, na verdade, eles nos impedem muitas vezes de fazer o que nós realmente temos que fazer e fazem com que nós comecemos a criar problemas onde eles não existem. Por exemplo, se a pessoa está muito identificada com o ego, com essa questão da exclusividade que a gente estava falando, mas ela tem um carro que todo mundo tem igual, ela passa a ter um problema. Que ela não tinha, porque o carro para que é? Para se locomover, não é? Para você ir daqui para lá. Para isso que serve o carro. No caso dele, não é. Então ele passa a ter um problema. Porque o carro dele todo mundo tem, e isso é um inferno. Imagina o outro ser igual eu. A gravata que eu comprei na Itália, tal, quando eu fui para a Itália. Aí o outro aparece com uma gravata igual, meu Deus do céu, eu vou arrancar essa gravata. O outro apareceu com uma gravata igual, que tragédia. Muito importante a gravata, né? Mulher também tem isso. Já pensou se a mulher vai no casamento ser madrinha e o vestido é igual da outra? Ela é capaz de rasgar e sair nua. Então a pessoa muitas vezes acaba criando um problema onde esse problema não existe. Por quê? Porque ela quer ser melhor não do que o que ela era. Ela quer ser melhor que o outro. Ela passa a assumir como paradigma da evolução dela a evolução do outro. E o nosso paradigma deve ser interno e não externo. Porque a felicidade é uma coisa interna. As coisas do espírito, que são essas que Jesus falou que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, elas são internas. Então o nosso problema não é o outro, o nosso problema somos nós. O problema que me impede de ter uma razão de viver, que me deixa muitas vezes tenso, que me deixa muitas vezes depressivo, que me deixa com muitos problemas, o problema não é o outro, sou eu. É o que eu estou cultivando dentro de mim. Se nós estamos cultivando todas essas coisas do ego aqui que nós nos referimos, nós ainda estamos psicologicamente imaturos. Estou falando psicologicamente no sentido de alma mesmo, da maturidade da alma. É um ego predominando sobre um espírito. Isso não deve acontecer. Porque o espírito é muito maior do que o ego. O ego é transitório, o ego está fadado a morrer amanhã. E o espírito é imortal, não vai morrer nunca. Então quando esse planeta, por exemplo, virar pó, nenhuma dessas coisas que nós estamos apegados a existir mais, nós estaremos vivinhos da Silva como espírito. E se Deus quiser, muito mais evoluídos do que hoje, sem muitos dos problemas que nós temos hoje. Né? Então antes de resolver os problemas do outro, antes de nos centrarmos na evolução do outro, vamos entrar dentro de nós e ver o que em nós ainda precisa de reforma. Né? Em nós o que ainda precisa de uma razão de viver. E que essa razão de viver seja espiritual e não material. Muita paz, muito boa tarde a todos. Segura o Lourenço ali, senão ele põe a gente em fria aqui. Olha lá. A gente se esforça tanto e o Lourenço vem e estraga tudo. Primeiro internet. Vamos lá. Quem mandou foi o Dalmo. Boa tarde, Amir. Qual a razão de viver das pessoas que nascem com problemas mentais e não conseguem discernir? Olá, Dalmo. A razão de viver das pessoas com problemas mentais é se livrar dele. Nós falamos aqui das casas André Luiz. Se nós formos pesquisar como que o Centro Espírita Nosso Lar, as casas André Luiz, acho que tem muita gente ligada à casa aqui, né? Podem até confirmar o que eu estou falando. Como as casas André Luiz nasceram, e como nasceu o centro, a casa André Luiz nasceu para cuidar de crianças com esse tipo de problema. O Centro Espírita Nosso Lar, que é ligado às casas André Luiz, nasceu para explicar por que isso ocorre e poder prevenir que isso ocorra. Poder buscar impedir que isso venha ocorrer novamente. Então essas pessoas que cometeram muitos desmandos, essas pessoas que muitas vezes ficaram centradas no ego, no sobrepujar o outro, em invadir o território do outro, em querer sobrepujar o outro, em querer agredir o outro, tomar as coisas do outro no passado, no nosso passado, e todos nós passamos por isso, é muito provável que todos nós andamos por esses caminhos, ela fixa no perispírito dela determinadas restrições, determinados problemas ali, determinadas
determinados pontos escuros que ela vai ter que redimir, que ela vai ter que tirar. E muitas vezes a maneira dela tirar isso é drenar isso aí por um corpo físico. É drenar isso para a existência física. Porque o que muitas vezes é a doença física pode ser a cura da alma. Muitas vezes a melhor maneira da alma se curar é deixando o próprio físico doente. Né? E também tem uma outra questão. Né? Muitas pessoas que se suicidaram muitas vezes, muitas pessoas que caíram nessa tentação do suicídio, muitas vezes tem que ter o seu livre-arbítrio restringido para que ela não faça isso de novo, para que ela comece a se acostumar a deixar a vida terminar naturalmente. Que muitas vezes faz muitas existências que ela não faz isso. Então pode ter muitas causas aí por trás desses problemas que esses nossos irmãozinhos enfrentam. Podem ser causas muito diferentes, não dá aqui para nós afirmarmos o que seja. Mas certamente a razão de viver deles é se livrar desses problemas. Porque numa outra existência eles já estarão com outro equipamento físico, já estarão com uma outra condição espiritual que lhes permitirá se livrar desse problema. Obrigado, Dalmo, pela sua pergunta. Me lembrou agora, rapidamente, uma passagem de Jesus, onde ele diz o seguinte: olha, se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o, porque é melhor você entrar na vida sem um olho do que ser lançado no fogo do inferno. Então, se você usou mal o teu livre-arbítrio numa outra existência, é melhor você ficar um tempinho sem ele, para que você adquira outros valores, outra razão de viver, e do que você se complicar mais ainda mantendo aquele livre-arbítrio. Então você perde muitas vezes o livre-arbítrio por um certo tempo, para depois recuperar ele numa outra condição. Eu ia só acrescentar o seguinte: para mim a resposta está dentro da pergunta dele. A razão da maioria dessas pessoas realmente é aprender a viver. Que eles têm que viver. Compreender a viver. Então a razão deles é aprender a razão de viver. Por isso que eles vêm assim. A grande maioria. Só um minutinho. Tá. E ali eles recebem o amor de pessoas que cuidam deles, né? E aprendem muito com isso. Pode ver que normalmente essas pessoas ficam estão em volta delas pessoas com muito amor, muita coisa. Aí é aquilo que a gente fala sempre nas palestras, inclusive na oração, o que importa é a parte espiritual, não o material. Então, nos nossos olhos, como os olhos de humanos, nós estamos vendo o lado material. Você vê que a pessoa fala: poxa, mas coitado, para que vive? Por que nasce uma pessoa assim, né? Mas só que, na verdade, é o que você falou, nós temos que ver com o lado espiritual, com o olho interno. Aí você descobre a razão dessa pessoa estar viva. E a pessoa tem que ser muito amorosa para fazer o bem ali como voluntário, para uma pessoa que nunca vai poder te dizer obrigado. Pode ver muitos pais, às vezes recebem filhos especiais, e o amor que eles delegam para os outros é muito grande. Na verdade, hoje está se provando, mesmo aqueles que têm paralisia cerebral ou que têm qualquer tipo de doença neurológica, ele tem dificuldade de se locomover. Mas é isso mesmo. Ele mantém a razão. Então, temos outra pergunta aqui, Amir. É da Maria do Carmo. Amir, desde que perdi meu marido, meu companheiro de tantos anos, perdi a razão de viver. O que posso fazer para recuperar a vontade da vida? Maria do Carmo, nós queremos responder a sua questão com muito respeito, porque realmente é uma situação bastante difícil. Mas eu gostaria de dar uma boa notícia para você. Você não perdeu seu marido. Seu marido está mais vivo do que nunca. Ele pode não estar fisicamente ao seu lado, mas ele está mais vivo do que nunca. A questão de você recuperar a razão de viver é você compreender que ele tem as tarefas dele no plano espiritual e você tem as suas tarefas ainda no plano físico. E se você vive fixada nele de uma maneira que o prenda, de uma maneira que muitas vezes, entre aspas, pode se constituir até numa obsessão de encarnado para desencarnado, você pode acabar travando um pouco a vida dele no plano espiritual. Então, mentalmente, emocionalmente, você deve ter muito amor por ele, mas libertá-lo para as tarefas que ele tem que fazer. E se libertar para as tarefas que você tem que fazer, porque você é responsável pela sua própria evolução. Né? Não existem almas gêmeas, existem almas que se tornam irmãs, que se tornam amigas, que se tornam
irmãs em Cristo, irmãs em Deus, que pode ser o seu caso. E você vai ver o seu marido ainda muitas vezes. Só que para que isso ocorra de uma maneira saudável, para que isso ocorra até mais rapidamente, você tem que se libertar, procurar na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no conhecimento doutrinário, na vivência do Evangelho, na vivência da caridade, buscar outras razões de viver. Buscar viver para pessoas que precisam de você e para você mesma. Porque a evolução que vai te ser cobrada é a sua própria. É a evolução que você se comprometeu a fazer. Você não se comprometeu a... Me perdoa até se eu estiver falando aqui de uma maneira um pouco rude, mas você não se comprometeu a vir aqui fazer um monte de coisas para ficar focado em outra pessoa. Você se comprometeu com os seus próprios deveres. E ninguém quer mais que você cumpra esses deveres do que o seu próprio marido, que no plano espiritual tem mais visão em relação a isso. Então, certamente, o que ele mais quer é que você aprenda, que você evolua, que você se dedique às outras pessoas, que você se dedique à caridade, à busca do conhecimento espiritual, que são coisas que vão te trazer certamente uma nova razão de viver. E aí, quando você tiver essa razão de viver já mais purificada, essa razão de viver já um pouco mais, de uma maneira mais altruísta, você vai ter certamente possibilidade de ter contato com o seu marido, seja durante o sono do corpo físico, seja no plano espiritual, daqui a algumas décadas, mas você vai ter essa oportunidade de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais saudável. Obrigado, Maria do Carmo, pela sua pergunta. Oi, boa tarde, meu nome é Thaís. Boa tarde. E eu tenho uma dúvida a respeito do tema, do assunto anterior, que falávamos das pessoas que vêm com deficiência mental. É possível olhar por um outro ângulo também, no sentido de, por ter visto em outras famílias essa experiência, dessa criança que veio ser a luz da casa e modificar valores para toda uma família que às vezes era materialista demais. E entender essa criança não como alguém que veio expurgar, mas alguém que deu a nós a oportunidade de vir sem quase nada, né? Quase nada aparentemente para esse plano físico que nós vivemos aqui, mas com uma caridade tão elevada que ela veio desprovida de tudo para nos ensinar outros valores. A gente pode olhar dessa forma também? Pode. O meu amigo Adão Nonato, ele tem mais de 50 anos aí de trabalhos espíritas. Ele me contou uma história verídica de uma criança que nasceu e não conseguia chorar. Então, a criança tinha ali todas as funções normais, assim, tinham certas limitações, mas ela não chorava. Isso que chamava a atenção dos pais, era uma criança que não conseguia chorar. E as famílias, tanto a família do pai quanto a família da mãe, eram famílias que não se davam. Eram famílias que não se bicavam muito, e em torno do problema daquela criança, elas acabaram se unindo, acabaram fazendo preces juntas, acabaram participando de trabalhos espíritas, acabaram fazendo caridade, acabaram se unindo. E também foi verificado nos trabalhos mediúnicos que aquela criança, presa àquela criança, estava uma entidade trevosa do plano espiritual, que tinha sido a mãe dessa criança no passado, e que não queria deixar que essa criança nascesse nos braços de outra família. Então ela estava presa ali, a criança. E ali foram feitos trabalhos espirituais, até que esse espírito, que era um espírito muito arraigado ali, a criança, e muito materializado, ele foi socorrido e topou ali libertar a criança e seguir o caminho dela no plano espiritual, topou aceitar a ajuda dos mentores e foi embora. E aí, a hora que toda a família ficou feliz ali, que provavelmente a criança ia melhorar, a criança simplesmente faleceu. E aí, num outro trabalho mediúnico, o mentor veio e se comunicou que aquela criança era um espírito muitíssimo elevado, que não tinha a menor necessidade de reencarnar ali em nenhuma daquelas duas famílias, mas que amava os membros daquelas famílias e amava muito aquela que havia sido sua mãe no plano espiritual e que era ali como obsessora. Então essa criança veio, não fez um ai e socorreu a família da mãe, que se espiritualizou, a família do pai, que se espiritualizou, e aquela que havia sido sua mãe no passado e que estava se contorcendo lá no umbral. O espírito superior, ele com muito pouco alarde, ele arrebata uma família inteira de pessoas ali. Então pode ser isso que você falou mesmo. Oi. Nesse tema ainda das pessoas com deficiência mental,
todas essas pessoas, elas têm consciência que elas estão nessa situação, elas entendem, vamos supor, não conseguem falar, não conseguem... Tem pessoas que não conseguem nem falar, outros balbuciam, outros falam alguma coisa, mas todos eles entendem a situação deles, que eles estão presos de alguma forma e eles estão resgatando. Eu não sei responder isso. Não conheço em detalhes aí a situação de consciência de todos eles. Mas o que a gente pode ter certeza é que tenha ele consciência ali do que está ocorrendo, ou ele não tenha consciência, ele vai sair dessa experiência mais fortalecido. Ele vai sair dessa experiência mais forte do que ele entrou. Por exemplo, nesse caso do suicida, né? Da pessoa que se suicidou muitas vezes, e que aí ela vem sem poder se mexer, sem poder fazer praticamente nada, para poder deixar a vida terminar naturalmente. Muitas vezes essa pessoa não tem consciência do que está acontecendo, mas ali vai ficar implantado já no perispírito dela, nas linhas do perispírito dela, como é deixar uma vida terminar normalmente. Como é deixar uma encarnação terminar naturalmente, sem interferir nesse processo. E aí mesmo que ela não tenha consciência, ela vai sair dali muito melhor do que ela chegou. Tá? Agora, qual é a condição de consciência, realmente eu não sei. Obrigado tá aí pela resposta. Obrigado a todos pela participação. Vamos. Ele vai ficar aí, Rolando, por favor. Ele vai ficar aqui, depois você conversa com ele. Ele está... Então vamos nos harmonizando, nos ligando a esse clima gostoso que está na casa. E vamos unidos vibrar. Vamos vibrar por todo irmão necessitado, aquele irmão desesperado, que esteja passando por um problema de saúde, esteja acamado. Vamos fazer com que essa vibração toque o seu corpo, as suas feridas, e traga uma melhora, uma cura. Aquele irmão que vai passar por uma cirurgia, que seja acompanhado por todo o plano espiritual, para que seja bem sucedida essa cirurgia. Aqueles irmãos que cometeram faltas graves, desrespeitaram as leis do homem, principalmente as leis de Deus, que estão nas cadeias, as penitenciárias. Vamos vibrar para que o seu coração e mente sejam tocados e ele repense no que fez, nos seus atos, e consiga se reintegrar à sociedade. Vamos vibrar, meus irmãos, para aqueles, principalmente para os nossos jovens, que se envolvem com tantas drogas, com tantos perigos, para que realmente consigam encontrar um caminho, uma direção e uma verdade, não essa verdade da rua, essa verdade das drogas, mas sim aquela que interessa, que é Jesus Cristo. Mas para esses irmãos, nós vamos vibrar especialmente para que se sintam tocados e procurem ajuda para se poder afastar dessas drogas. Vamos vibrar intensamente pelas casas de oração, principalmente por essa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, a Casa de Caminho de Santana. Vibrando assim pelos seus trabalhadores, frequentadores, colaboradores e amigos. Vamos vibrar pelos locais de trabalho, pelos nossos lares e pedir para que nós possamos ser aquela pessoa que irá fazer a diferença nesses locais. Que nós consigamos nos manter firmes no propósito de melhorarmos e podermos, como citou aqui na palestra, dar o exemplo a todos aqueles que nos circundam. Inclusive para aqueles que têm as crianças em casa, ou que trabalham com crianças, também sejam o exemplo para essas crianças. Assim, meu Pai, agradecido que somos por tudo que temos,
pela liberdade, pelo amor que conseguimos viver. Nós agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui, por trabalhar, por estudar e aprender um pouco mais dessa doutrina que tanto nos conforta, que tanto nos alimenta. Obrigado, Jesus, que sempre estás presente em todas as nossas reuniões, e ao plano espiritual que nos apoia com tanto carinho, com tanto amor e harmonia. Uma boa tarde a todos, boa tarde também aos nossos amigos da internet, e até a próxima semana, quando aqui estaremos para um novo trabalho. Que assim seja, graças a Deus.